Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes porque mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Por gentileza, abre a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Mateus está depois de Malaquias e antes de Marcos. Glórias a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Quantos já encontraram? Amém? Diz assim o texto: agora, aprendei, pois, uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Podem sentar, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre. Com muito temor e tremor, Deus me deu um título para esta mensagem: o arrebatamento, uma realidade. Quantos crêem no arrebatamento da igreja? Quantos crêem que ele está próximo para acontecer? Meu querido, meu amado irmão, antes de Jesus contar esta parábola para os seus discípulos, os sinais, alguns sinais que iria acontecer do fim dos tempos, ele usou esta parábola para explicar. O Senhor Jesus, no entardecer do seu ministério terreno, nos exorta a observar os acontecimentos do povo de Israel. Agora nós vemos que a partir do ano 70 depois de Cristo, Tito Flávio Domiciano invadiu Jerusalém e a sitiou. Levou o povo cativo e destruiu o templo, monumento este a qual o povo adorava a Deus. Agora então a nação de Israel está sem o templo para cultuar, para adorar ao Senhor. Então o povo ficaram disperso e começaram a ir embora, fugir da nação de Israel para as outras nações. Meus amados e queridos irmãos, o povo até hoje está peregrinando, porque não podem ainda ter o templo para eles adorar a Deus. E eu quero nesta noite usar este texto para trazer algo, uma mensagem de Deus ao teu coração. E eu começo falando que no dia 14 de maio de 1948, um homem conhecido, um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele, por uma resolução da ONU, trouxe de novo a nação de Israel até vida. Pois então agora a figueira começa a crescer. Pois a figueira, que é o reino de Israel, começa a brotar e a dar fruto. E Jesus estava falando para os seus discípulos sobre estes sinais que breve iria acontecer. O arrebatamento da igreja é iminente. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus anunciou. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou para lá preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, virei outra vez. E levarei vós para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus anunciou que ele voltaria, que ele buscaria a igreja, que ele buscaria um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu quero crer aqui nesta noite que este povo é a igreja de Jaguapitã, que veio aqui nesta noite para louvar, para exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 10, os anjos também anunciam sobre a volta do Senhor Jesus. Quando Jesus agora volta, porque depois do Pentecoste ele fala para os discípulos ir para Jerusalém.
E agora, na sua ascensão, ele está subindo ao céu. E aparece 2 anjos e disse: varões Galileu, por que estás olhando este Jesus? Este mesmo Jesus que um dia desceu e agora ele volta para buscar a tua igreja. Este mesmo Jesus que está subindo ao céu, ele vai voltar para buscar a tua igreja. E nós vemos também os apóstolos anunciando a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo de versos 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um brado e com a voz dos arcanjos, e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão em Cristo. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor naquele dia. O arrebatamento da igreja é mais verdadeiro do que muitos estão pensando que não vai acontecer. Mas parece que nas igrejas não se fala mais em arrebatamento. E voltando lá para o Evangelho, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 24, Jesus vai mostrar para os discípulos alguns dos sinais que aconteceria. E o primeiro destes sinais que Jesus vai falar é que haveria terremotos. Nós vemos em rede de telecomunicações muitos terremotos aconteceram. E o último desses terremotos foi no Haiti. E também Jesus falando para os seus discípulos que haveria guerra. Nós vemos guerras, não só guerra de nação contra nação, mas guerra contra as famílias, guerra contra a igreja do Senhor. Jesus prometeu que haveria guerras. Jesus estava explicando para os seus discípulos que tudo isso haveria de acontecer antes da sua vinda. E também Jesus vai falar para os seus discípulos que haveria fome. Nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento turbulento, onde a humanidade está passando por um momento de crise. Onde a fome tem predominado, onde a fome tem levado pessoas à morte. Jesus anunciou que isso iria acontecer. Mas parece que nós estamos passando desapercebido. Parece que nós não estamos vendo isso aos nossos olhos. Jesus estava falando para os seus discípulos. Hoje ele está falando para a igreja que os sinais estão aí e que ele vai voltar e que ele vai buscar a sua igreja. E eu costumo dizer que nós não estamos longe, nós estamos nos acréscimos. Jesus também falou para os discípulos que haveria aumento da ciência. Meus queridos e amados irmãos, a ciência ela tem se multiplicado. A ciência ela tem se alastrado de uma forma tão grande que nós estamos vivendo o nosso cotidiano no dia a dia e nós não estamos percebendo. Hoje nós vemos relógio que mede a pressão, que mede o pulso. Hoje nós vemos o QR Code, que é conhecido por muitos aí, onde as pessoas possam entrar virtualmente, somente com o celular. Jesus falou que a ciência se multiplicaria. E se não fosse a ciência, hoje não teria também a vacina, a qual com pouco tempo ela está aí para a humanidade. Nós precisamos acordar. O Senhor falou comigo que nós precisamos acordar. A igreja do Senhor está passando por um momento de frieza espiritual, mas nós não devemos ficar dormindo, porque o Senhor vai buscar o seu povo. Glórias a Deus. E um dos sinais que Jesus falou: falta de amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por aumentar o pecado, por causa do pecado, o amor de muito tem se esfriado. Infelizmente, também Paulo, na sua carta ao jovem Timóteo, fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Jesus falou que também haveria apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono premeditado. Apostasia é abandonar a fé. Apostasia é abandonar os princípios de Deus. Apostasia é esquecer os valores espirituais a qual nós aprendemos aqui dentro da igreja. Muitos estão afastando da casa do Senhor. E nesta noite ele me trouxe aqui para te dizer que o momento de reconciliar com ele é agora.
que o momento da igreja se despertar é agora, que o momento de nós voltarmos a Deus é agora. Irmão, mas eu estou na igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas com o pensamento lá em casa. Muitas vezes nós estamos na igreja pensando em resolver problemas, mas nós temos que vir na casa do Senhor para louvar, para exaltar e bendizer o teu nome. A Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos adoradores tem aqui nesta noite? Eu queria te fazer uma pergunta, não precisa responder para mim. Se Jesus voltasse agora, como estaria a sua vida? Irmãos, hoje é noite de reflexão. Se Jesus voltasse agora, como seria da sua vida? Nós temos que pensar que a qualquer momento nós vamos partir deste mundo. Que a qualquer momento nós vamos partir para a glória. Também nós vemos, e eu quero apresentar aqui nesta noite, alguns sinais, usando alguns versículos, que nós somos a geração do arrebatamento. Quem crê que nós somos a geração do arrebatamento? O primeiro versículo, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 7. Paulo está escrevendo: aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo? A revelação é o arrebatamento iminente que vai acontecer. Nós temos que aguardar ansiosamente por este momento. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós somos aqui peregrino. Nós somos aqui forasteiro. Irmãos, não pensa que você vai ficar aqui para a eternidade, não. Deus não nos fez para ficarmos aqui nesta terra. Ele nos formou para que nós morássemos com Ele na glória. Por causa do pecado de Adão e Eva, isso tirou dele. Mas com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos o direito e a salvação de vida eterna. Então a nossa bem-aventurança é o céu. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20. Paulo diz: pois a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Nós não temos pátria aqui na terra. Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nesta terra. Como você está representando o reino do céu? Na onde você trabalha? Como você está representando o reino do céu aonde você mora? Como você está representando o reino de Deus diante da sociedade? O embaixador, ele tem o papel de representar uma nação a outra. E nós somos representante do reino de Deus. Que é tamanha honra esta, representar o reino de Deus? Que é tamanha responsabilidade representar o reino de Deus? A qual poderia os anjos vir aqui anunciar o evangelho, mas eles escolheu a nós. Irmãos, para de pensar que você é qualquer um. Você não é qualquer um, você é um representante do reino de Deus aqui nesta terra. Filipenses capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A espera o Senhor, o seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir sobre o mundo. Jesus que nos livrou da ira que há de vir sobre o mundo. Como nos livrou? Através do arrebatamento que vai acontecer. Através do arrebatamento que vai acontecer, nós somos livres da ira vindoura, da grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra,
do Senhor, que isto, nós, os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos ressuscitarão em Cristo. Depois, nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não é eu que estou prometendo o arrebatamento da igreja. Não é o pastor Valdeci que está prometendo o arrebatamento da igreja. Mas é o próprio Jesus anunciou que ele vai voltar. Os anjos também anunciou que Jesus vai voltar. Os apóstolos anunciaram que Jesus iria voltar. E eu estou aqui nesta noite te alertando, te avisando que Jesus vai voltar. Que ele vai buscar a tua igreja. Meu querido, Jesus breve voltará. Como está a sua vida diante do altar do Senhor? Como está a sua vida diante do altar do Senhor? É momento de nós reconciliarmos. É momento de nós não nos afastar do Senhor. Os dias são maus. Os dias são tenebrosos. A única esperança que nós temos é a vinda iminente do Senhor. E eu quero crer que aqui vai subir um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não é momento de dormir, irmão. Não é momento de ficar desapercebido dentro da igreja. Não é momento de nós virmos à casa do Senhor e ficar olhando a vida do A e a vida do B. Não é momento de nós virmos à igreja e querer aquele não é o pregador que vai ministrar. É momento de nós prestarmos atenção na voz do que o Senhor está falando. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não deixou de ser a palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia, ela continua ainda sendo a revelação de Deus para a humanidade. Mas parece que nós gostamos de vir à igreja e ficar ouvindo louvores, 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 louvores. E quando tem uma mensagem a qual nós devemos nos achegarmos mais a Deus, nós ficamos desapercebidos. É noite de reconciliação. Hoje nós vamos participar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Foi por mim, foi por você. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós não estaríamos aqui. E Jesus falou, lembra deste dia, comemora este dia como um memorial, porque eu vou voltar e vocês vão celebrar as ceias, as bodas do Cordeiro lá no céu. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, fazendo este memorial, mas um dia isto vai acontecer lá no céu. E nós estaremos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.